Galera, é o seguinte, ó, vamos falar agora sobre carboidrato e mulher. Carboidrato e mulher, mocinho ou vilão para emagrecimento? Um tema bem polêmico, né? Um tema bem importante para a gente discutir. E para isso eu convidei a Fernanda, a Fer, para participar aqui. Vou colocar ela na tela aqui agora. Eu acho que ela está me vendo aí, agora está aparecendo. Bom, Moacir, eu queria primeiro agradecer o convite, né? Fiquei extremamente feliz de poder participar. Você mesmo falou, nem pensei muito, né? Eu, o Jonatas e o Rafael, a gente acabou se juntando ali, justamente por. Obrigada, Ari. Justamente por entender que quando a gente está trabalhando com pessoas, essa abordagem multiprofissional, como a Cris muito bem colocou, é muito importante, né? Então, o nutricionista sem o educador físico, sem o psicólogo, sem a terapeuta pélvica, sem o médico, né? A gente não faz nada sozinho. Bom, eu sou nutricionista desde 2011, estou em Campinas, né, interior de São Paulo, me formei na Unip, trabalhei um tempo com qualidade e desde 2016 eu estou em consultório, atendendo as pessoas individualmente. Sou especialista em bioquímica e fisiologia do exercício, né? Então eu quis me especializar na área do esporte, é uma área que eu me identifico, eu gosto muito. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, cada vez mais produtividade 100%, né? A saúde acaba ficando de lado e a atividade física é crucial para a gente manter a nossa saúde, né? Então, é um ativismo ali que a gente acaba fazendo todos os dias, né? No consultório. Acaba sendo no 1 a 1 ali. Eu falo que o nutricionista de consultório é muito sozinho, que a gente fica ali no consultório atendendo, né, um por um. Então, quando a gente tem essa oportunidade de falar com mais pessoas, de trocar experiência com outros profissionais, eu acho muito importante. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. E vamos lá. É o seguinte, Fer, eu vou colocar aqui as perguntinhas para a gente responder, e tem perguntas do chat já também, bastante, inclusive. Eu vou tentar filtrar para você aqui aquelas perguntas que são... às vezes a pessoa pergunta uma outra coisa que a outra pessoa perguntou, então eu tento juntar um pouco a ideia ali para fazer um grande geral. E essa pergunta aqui é interessante, ó, que né, aquela coisinha. Vamos lá. Olha só, a Van Vieira perguntou, lá no Instagram ela perguntou, qual o melhor horário para consumir carboidratos? Existe melhor horário para consumir carboidratos? Isso é super delicado, né? Porque a gente precisa levar algumas coisas em consideração para responder essa pergunta, né? Primeiro, o carboidrato, o alimento, ele não vai ter mais calorias depois das 6 da tarde, né? O alimento é o mesmo, mas às vezes a gente não é o mesmo ao longo do dia, né? Então, nós temos o nosso ciclo circadiano, né? O nosso relógio biológico. Então, imagina que a cada momento do dia, o nosso corpo, nosso metabolismo, ele está se comportando de um jeito. Então, quando a gente acorda, a gente libera cortisol, que é o hormônio lá, que é conhecido por ser o hormônio do estresse, né? Mas a gente libera esse hormônio justamente para começar a despertar. E logo em seguida vem o aumento dessa produção de insulina, que seria o hormônio que está mais participando ali da nossa alimentação. Conforme vai passando o dia, essa secreção de insulina ela vai diminuindo. E teoricamente, à noite é para a gente estar dormindo, né? Então a insulina vai baixando, o cortisol vai abaixando, vai aumentando a melatonina, que é o hormônio do sono. Dito isso, isso é o geralzão, né? Mas existem pessoas que vão ter a sua individualidade ali, né? Tem pessoas que você pode perceber aí na sua casa, né? Você gosta de dormir mais tarde, acordar mais tarde, né? Ou tem aquelas pessoas que já dormem com as galinhas e acordam cedo, super dispostas, né? Isso tem a ver com o seu cronotipo, né? Mas pensando nesse geral, que é o mais comum, à noite a gente estaria com uma produção de insulina um pouco mais baixa, o que dificulta um pouco o metabolismo desse carboidrato,
né? Então, não que você vai acumular mais gordura, ou esse carboidrato vai ter mais caloria, mas talvez isso tenha um impacto negativo na sua glicemia, logo antes de dormir. Mas quer dizer que eu não posso comer carboidrato à noite, né? Não quer dizer isso. É simplesmente que, ao planejar a dieta durante o dia, eu vou concentrar mais carboidrato na parte do dia, mais em volta do treino, se essa pessoa faz alguma atividade física, e à noite eu vou priorizar proteínas, os vegetais e deixar o carboidrato um pouquinho mais baixo, para deixar essa glicemia um pouco mais controlada. Excelente, perfeito raciocínio, Fer. Eu também faço acompanhamento nutricional já há bastante tempo, né? E eu vejo que cada vez mais existe a importância de se trabalhar a nutrição com ciência, né? Consciência não no sentido de consciência, mas com a ciência, né? Com o conhecimento científico, para poder trazer digamos assim, esse conforto metabólico, né? Para o paciente, para o cliente, né? Porque, como você falou, depende se o indivíduo ele faz exercício físico, depende às vezes se é um cara que dorme pouco, né, se é um indivíduo que trabalha sentado. Então é aquela coisa, né? A gente faz toda a investigação da rotina da pessoa, né? A gente investiga todo o perfil da pessoa para poder realmente conseguir construir algo mais importante para ela, né? Trabalhando essa individualidade esse um a um. Show de bola. Galera, vai deixando aí as perguntas que eu vou tentando filtrar vocês aqui, tá? Aproveitando esse gancho aí que a Fer falou sobre a questão de horários, a importância de equilibrar bastante os macronutrientes, como ela comentou ali, as proteínas, né? Tem uma pergunta aqui, Fer, que realmente é muito interessante, tá? Ela realmente tem um fator... A pergunta é simples, mas ela abre oportunidade para que a gente possa conversar sobre muitas coisas, que é a pergunta do professor Luiz Fabiano, que é meu amigo, meu grande amigo, meu mestre, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Por isso que eu falei que Dourados está no meu coração, porque eu fui para lá e os caras me receberam absurdo, assim, né? Ele perguntou assim, ó, bem interessante, ó. Qual o mal que pode causar a redução considerável de carboidrato? Deixa eu colocar aqui, se me permite, até o professor Luiz, se ele me permitir, deixa eu colocar um adendo nessa pergunta. A redução do consumo de carboidrato, ou seja, abaixo dos níveis considerados saudáveis. Vamos colocar aquela porcentagem lá, 50%, 55%, que está na literatura clássica. Abaixo disso, reduzir isso, até para níveis menores do que isso. O que pode causar de malefício de forma aguda, ou seja, que é perceptível já de imediato, questão de dias e semanas, e algo que pode refletir num longo prazo, por exemplo, meses, anos, o que pode acontecer com o organismo da pessoa, e tu pode falar de qualquer sistema corporal, tá, Fer? Se for sistema neural, né? Enfim, qualquer sistema que você esteja pensando aí, que você tem mais na tua prática, no teu dia a dia, né, que você acompanha mais no teu consultório. A pergunta... Eu te falei. Cabeluda, né? Mas eu gostaria de deixar claro aqui, a gente pode reduzir os carboidratos sem reduzir a quantidade de energia total que eu estou consumindo no meu dia, né? Que seria aí uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, onde eu vou... o professor falou de uma porcentagem aí de carboidrato, né? De 40%, 50%. Quando eu vou elaborar um planejamento alimentar, o que eu vou fazer? Eu vou entender a rotina daquela pessoa, o metabolismo, a partir disso eu tenho um número X de calorias para trabalhar. Então eu vou dividir esses macronutrientes, principalmente carboidrato, proteína, gordura, em determinadas porcentagens, né? E aí eu posso ir brincando com esses macronutrientes de acordo com a estratégia que eu quero usar ou de acordo com as preferências daquele paciente. Mas uma dieta que a gente chama de normocalórica, normoproteica, ela vai ter em torno de 50% desse valor calórico vindo dos carboidratos, 30% vindo das gorduras e o restante das proteínas. Por que o percentual de carboidrato acaba sendo maior? Porque o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. E por que é a principal? Basicamente porque é mais barato para o corpo ali. A gente precisa de poucas reações químicas para ter esse carboidrato disponível,
ok? Existem algumas células no nosso corpo, por exemplo, as hemácias, que só usam carboidrato como fonte de energia. A outra fonte, é claro que a proteína também entra como fonte de energia em algum momento, né? Vou chegar mais nesse assunto também, mas a gordura também acaba sendo uma grande fonte de energia que a gente tem armazenada no nosso corpo. Mas as hemácias não vão trabalhar com gordura, nem com proteína, só carboidrato. O cérebro também tem um consumo de carboidrato muito importante, né? Então, desses 50% aí do valor calórico, umas 100, 120 gramas de carboidrato vão somente para o uso do cérebro, que é ele que está comandando tudo ali. Como ele é muito importante, ele também precisa aprender a obter energia de outros lugares. Então, o cérebro, ele consegue usar os corpos cetônicos que vêm das gorduras, né? Por isso a dieta cetogênica tem esse nome, porque eu vou usar os corpos cetônicos que vêm do metabolismo da gordura. Se eu reduzir esse carboidrato, vamos pensar nesse cenário, né? Uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, a princípio, eu vou ter alguns sintomas ali no meu sistema neural, né? Eu posso ter uma dificuldade de concentração, eu posso ter uma indisposição, dores de cabeça, né? São sintomas que vêm quando a gente reduz os carboidratos. Mesmo eu estando com a quantidade de energia correta, né? Até o organismo se adaptar, a gente vai ter esses sintomas iniciais. O que pode acontecer também, se a dieta não estiver bem estruturada? O corpo precisa de carboidrato do mesmo jeito. Então, por mais que você não dê pela alimentação, a gente tem um mecanismo que se chama, vou falar um palavrão aqui, que é a gliconeogênese. O que significa isso? Eu faço carboidrato de outras coisas aqui no meu corpo. E um principal substrato para se fazer esse processo de produzir glicose do nada é a proteína. Então, eu posso ter um catabolismo muscular, né? Não só muscular, mas tem algumas estruturas no nosso corpo que não são tão importantes, por exemplo, cabelo, pele, as unhas, né? Então, uma pessoa que está nessa dieta com um pouco menos de carboidrato, ela pode ter esses sinais, né? A pele tá feia, a unha tá quebradiça, o cabelo tá caindo, né? Isso é um sinal de que o seu corpo tá catabolizando esses tecidos para produzir carboidrato. Eu queria só complementar, né? Que eu acabei não falando. Se eu tenho alguém que treina, não seria talvez muito aconselhável, né? Ter essa redução de carboidrato. Performance é carboidrato. Então, se eu treino musculação ou se eu sou praticante de corrida, qualquer modalidade, eu tomo muito cuidado. Às vezes tem alguns pacientes que têm esse estilo de vida, né? Gostam de fazer uma dieta com um pouco mais de gordura, né? Mas eu explico que, olha, dá, mas você vai comprometer a sua performance. Não dá para chegar no seu melhor com pouco carboidrato. Perfeito, é bem isso mesmo. A gente fala isso também, a gente sempre tem esse diálogo, né, a importância de você ter uma fonte energética adequada ao que você precisa do dia a dia, né, pelo exercício Correto. físico, né, então, perfeito. Isso é legal também, né, Fê, porque, mais uma vez, carimba a importância de você olhar cada paciente como cada paciente, né, de não se ter uma receita mágica. É claro que existem recomendações de saúde, obviamente, que a gente trabalha com guidelines, a gente trabalha com guias, mas na veia mesmo, né? Ali na alma, a gente precisa trabalhar a parte particular, né? O indivíduo por si só. Galerinha, ó, como é que vocês estão aí? Tudo certo? Minha mãe dizia que quando tá muito quietinho, porque tá aprontando, mas tem perguntas aqui. E aí é aquela coisa, né, Fernanda? Como eu te falei, a Patrícia sempre é uma figuraça, né? Então, ao invés de ela fazer uma pergunta, ela já fez o seguinte, ó. Fer, 2 perguntas. Tá. Ela botou 2 perguntas. Então, olha só, pessoal, vou colocar essa pergunta aqui da Patrícia, desculpe, da Patrícia, depois tem uma pergunta bem interessante da Janete também, vou colocar, para a gente também liberar a Fer, porque a Fer também é extremamente ocupada. Todas elas são ocupadas, né? Hoje em dia, a gente tem aí as mulheres dominando o nosso planeta, graças a Deus, né? Porque o homem só faz
apagada. Então, graças a Deus, elas estão dominando o mundo aí. Essa pergunta mas a pergunta é bem legal mesmo, tá, Fer? Olha só que interessante, ó. Poderia discorrer um pouco sobre a gordura abdominal e a resistência à insulina, resistência periférica à insulina, acredito que ela tenha falado sobre isso, e como desinflamar, interessante, ela usou uma palavra aqui bem bacana, ó, desinflamação, né? Como desinflamar através da alimentação. Como é que você pode ajudar a nossa querida Patrícia aí com essa perguntinha dela? Tá, vamos lá, Patrícia, muito boa a pergunta mesmo. É um assunto amplo, né? Mas falando de gordura abdominal, acaba sendo ali uma gordura localizada, né? Acho que a gente tende a armazenar mais gordura nessa região. Não que, se eu tenho gordura no corpo todo, menos no abdômen, eu não vou ter resistência à insulina, né? Não é bem assim, né? Essa resistência à insulina e essa inflamação está relacionada com o percentual de gordura total do corpo, né? Eu sei que a gente se preocupa mais com essa gordura que está na região abdominal, até porque isso influencia também na nossa gordura visceral, né? Então, a gente se preocupa com a estética, mas a gordura visceral é um marcador que, na saúde, a gente se preocupa bastante, porque está relacionado com doença cardiovascular, né? Mas, no geral, quando eu tenho uma quantidade muito grande de gordura no corpo, a nossa gordura, ela é um órgão endócrino. Então, ela secreta ali enzimas, hormônios, né? A gente tem, a nossa gordura ali tem o papel dela. Porém, né, se eu tenho essa quantidade grande, eu estou liberando algumas ocitocinas, né? Algumas substâncias que têm um impacto negativo em como o seu corpo vai responder à glicemia, a essa entrada de carboidratos no nosso corpo. Professor, você pode pôr a pergunta aqui de novo, por favor? Só para ver se eu estou na linha de raciocínio correta. Já boto para ti aqui, peraí. Aqui, ó. Tá, como a gordura abdominal tem a ver com a resistência à insulina? Bom, o que é a resistência à insulina? Quando a gente coloca carboidrato para dentro, o meu pâncreas produz insulina para pegar esse carboidrato que está entrando pelo intestino e levar para dentro da célula para ser metabolizado. Se eu estou o tempo todo estimulando essa insulina, né? Ou seja, comendo carboidrato ali, tendo esses picos de glicemia ao longo do dia, a minha insulina está sempre ali, né? O pâncreas fala, tá entrando carboidrato, manda insulina, manda insulina. O que acaba acontecendo? Eu tenho muita insulina ali na minha corrente sanguínea. A célula, ela acaba fazendo o que a gente chama de down regulation. Então, tem muita insulina aqui, o que ela faz? Reduz os receptores de insulina. Então, eu tenho carboidrato entrando, eu tenho insulina sendo produzida, mas ela não está conseguindo fazer a função dela porque a célula fechou a porta ali para entrar essa insulina. Isso é a resistência à insulina. Se eu continuo com esse comportamento, né, de ficar colocando carboidrato para dentro e estimulando essa insulina, chega uma hora que o pâncreas ele vai parar de produzir e aí a gente tem a diabetes instalada, né? A diabetes tipo 2, e aí até eu posso ser um diabético tipo 2, que é aquele diabético que não nasceu diabético, né? Que às vezes a gente controla ali com metformina, né? Eu passo a ser um diabético que precisa de insulina, preciso injetar insulina. Então, a relação da gordura com a resistência à insulina é justamente essa, né? Essas ocitocinas que estão sendo produzidas pelo tecido de gordura acabam também influenciando nesse down regulation das células. Agora, sobre a desinflamação, né? Justamente, a gordura, ela em excesso, ela pode gerar esse perfil inflamatório no nosso corpo. Agora, o que é uma dieta inflamatória? Né? É a nossa dieta ocidental, que a gente conhece, que é rica em produtos industrializados, com muita gordura,
muito açúcar, né? Muito carboidrato simples. Então, como eu posso desinflamar esse corpo? Me alimentando bem e fazendo atividade física, porque aí eu reduzo esse percentual de gordura e passo a produzir ali substâncias que vão ser anti-inflamatórias. Respondida a pergunta? De bola. Respondidaço, né? Aprender um pouquinho sobre resistência periférica à insulina, a importância de você não estimular o pâncreas, não judiar do teu pâncreas aí, né? Em relação aos picos, né, de insulina, que seja um pico fisiológico, né? É uma coisa que eu sempre falo para a galera aqui, Fer, é o seguinte: o exercício físico e o alimento, eles são sinalizadores corporais. Então, você dá sinais ao seu corpo, né? Assim como o exercício, né? O treino de força, o bom estímulo e tudo mais. É isso aí mesmo, Hulk, ó. Carbo igual a saúde, igual a energia. Exatamente. Claro que a gente vai olhar cada caso, a gente vai olhar, né, todos os casos, né? Mas se a gente pudesse fazer uma camiseta, uma estampa de camiseta, seria uma boa estampa, ó. A Patrícia, hashtag carboidrato. É isso aí. Tem uma colega minha, nutricionista, que fala: carboidrato é minha religião. Então, carboidrato, não precisa ter medo do carboidrato, o carboidrato, ele é um substrato energético, precisa ser controlado como qualquer outro. E aí, legal, ó, o feedback aqui da Patrícia, né, Fer, ela botou assim, poxa, aprendi de verdade, muito legal, o Hulk também colocando aqui, o Hulk é lá do Ceará, lá de Fortaleza, Ceará, top, né, show de bola, o Hulk também tá sempre com a gente aí, é sempre aquelas as figurinhas marcadas, né, que já se apaixonaram pelos conteúdos, eles acabam chegando aqui. Fer, é o seguinte, ó, vou te colocar um caso bem interessante, na verdade, apesar de ser um caso pessoal aqui que a Janete colocou, mas realmente eu tenho também, eu tinha uma aluna de personal que tinha essa condição aqui, e realmente era bem interessante, até pela questão de como eu trabalhava a periodização do treinamento dela em virtude do medicamento que ela tomava e tudo mais, que é bem interessante. A Janete colocou aqui mais um relato, né? Mas é bacana para a gente comentar. Ó, ela botou, vou pro pessoal, sou portadora de Hashimoto e carboidratos, o grande vilão, segundo o meu endocrinologista. Então, antes de tu entrar, Fer, deixa eu falar umas palavras, que a gente vem conversando com vocês aqui, né, pessoal? Como a Janete colocou, ela tem um caso, ela tem uma condição, e ela precisa ser observada de forma muito particular. Então, não dá para a gente generalizar. Essa é a ideia. Quando eu convidei as meninas para vir palestrar com vocês, é justamente para que vocês abram os olhos para se cuidarem mais, tanto os meninos quanto as meninas que estão aqui, né? Porque apesar de ser em comemoração ao mês das mulheres, mas a gente quer trazer uma conscientização mais geral também, claro, porque isso é importante, né? Porque hoje a gente tem muita informação, mas pouca conscientização. Então veja esse caso aqui que é bem interessante, né? Portadora de Hashimoto. E aí depois, Janete, se tu quiser comentar em alguma coisa sobre medicamentos, se toma algum medicamento, pode comentar aí, para a gente lacrar aqui a apresentação da Fer, né? Para a gente falar sobre essa importância de cada vez mais ser olhado com muita particularidade e a importância que a nutrição, como o exercício físico, como, por exemplo, a psicologia, como a fisioterapia, trabalha com as pessoas. Nós somos profissionais de saúde e precisamos atender isso de uma forma muito especial. Beleza? Então, esse comentário aqui da Janete é bem interessante e vamos ouvir o que a Fer tem para dizer, né, sobre isso, sobre essa relação do carboidrato, já tem uma outra configuração quando a gente pensa numa condição clínica como essa. Vamos ouvir o que a Fer tem para dizer. E aí, Fer, o que você tem para dizer para nós aí? Bacana. Bom, Janete, pergunta muito boa e lindo nome, é o nome da minha mãe. Bom, a tiroidite de Hashimoto, né, para o pessoal entender, é uma disfunção da tireoide, né? A tireoide, ela produz ali hormônios que são importantes para a regulação do nosso organismo. Eu parto do pressuposto de que, se o paciente que tem essa condição, ele está em acompanhamento com o endocrinologista e a medicação está ajustada, né, a gente não precisa se preocupar muito com isso, porque a medicação tem essa função de regular esse metabolismo que está disfuncional. Mas a gente sabe que, em alguns casos, ter uma dieta com um pouco menos de carboidrato pode ser benéfica, né? Mas o que quer dizer isso, né? Entre ter uma dieta com menos carboidrato ou ter uma dieta sem carboidrato, são coisas totalmente diferentes, né?
E o nutricionista, ele vai se preocupar também não só com a quantidade de carboidrato, mas com a qualidade desse carboidrato. Então, é vilão um carboidrato simples, né? E o que é um carboidrato simples? Até para o pessoal entender. Imagina que o carboidrato, são pérolas, né? Então, eu tenho carboidratos que são uma pérola, ou duas, ou eu tenho um colar de pérolas. Como o meu organismo vai responder a isso, justamente... se eu tenho esse colar de pérolas, eu preciso de mais reações químicas para poder deixar esse carboidrato em pequenas pérolas para ser absorvido. Isso faz com que a minha digestão e o metabolismo sejam mais lentos e, com isso, eu não tenho picos de insulina. O que seria o problema, né? Seria eu ter esses picos, né? Eu tenho uma quantidade de carboidrato que é absorvida ali muito rápido, isso gera esse impacto na minha glicemia, a glicose no sangue vai lá em cima, a insulina tem que ir lá em cima também para acompanhar. Então, o grande problema é esse. Eu não vou abolir o carboidrato, eu vou melhorar a qualidade, então, da onde está vindo, qual é a fonte de alimento que está fornecendo esse carboidrato, o contexto da refeição para eu conseguir lentificar essa absorção. Então, eu vou colocar esse carboidrato junto com uma fonte de proteína, junto com uma boa quantidade de vegetais, porque assim eu tenho uma digestão, um metabolismo mais controlado e não gero esses picos de glicose, que seria a grande preocupação. Sensacional. Aí a Janete colocou aqui um comentário sobre a medicação dela, né? Que serve para desinflamar a hipófise cerebral. E aí tem os sintomas com o medicamento e atrapalha o treino. Aí, Janete, o legal é você ter um profissional de educação física junto com você que prescreva treinos intensos e curtos, tá? Principalmente intensos e curtos. Justamente pelo metabolismo da tireoide, para você otimizar o teu ganho de massa muscular, que é importantíssimo para quem tem uma condição como essa. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, vou até interromper aqui a Fê, no sentido da nutrição, e entrar um pouco mais na educação física, porque o treino, em relação ao volume de trabalho realizado, a gente tem uma estimulação de TSH muito forte. Então, para você, na minha opinião, pelo que você está comentando aqui, pelo que você conversou e com as explicações da Fê, treinos curtos e intensos, tá? Intensidades 80%, 95% de um RM, bastante intensidade, volume pequeno, tá? E aí, o nutricionista entra onde? Para controlar principalmente o teu aporte proteico, 1.6 a 2.0, mais ou menos isso que o nutricionista vai trabalhar, bem trabalhadinho, e tem que ser bem controladinho, para que você tenha toda a estimulação do crescimento de massa muscular e que você tenha o controle tiroidiano. Aí, ó, essa é a importância do trabalho do Nutri com o profissional de educação física. Porque a primeira coisa que eu vou perguntar pro cara é o seguinte, tá, qual é a tua refeição prévia, qual é a tua refeição pós? Não estou dizendo imediatamente antes ou imediatamente pós. Eu quero saber o que você comeu antes e depois. Não interessa se vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Eu preciso saber disso para eu entender como que você chega energeticamente para mim. Entendeu? Na minha área. E onde é que entra o Nutri? Para entregar energeticamente para mim, você. O que você pode disponibilizar em termos de performance. Essa é a ideia. Né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar com nutricionista, com fisioterapeuta. Cara, é muito legal, porque além da conversa técnica que a gente tem, né, a gente consegue entregar um resultado muito mais preciso para o aluno, às vezes até com menos esforço, né, Fê? Bem menos esforço, né? Porque o outro complementa o trabalho e a gente consegue entregar na veia o que o aluno precisa, né? O que colocou aqui também, ó, muito boa didática, Fê, parabéns, bem explicativo. Muito obrigada. Eu gosto de colocar os feedbacks porque isso é importante pra gente, né? E ela colocou aqui, show, obrigado pela dica. Imagina. Ótimo. Não leve como dica, tá, Janete? Leve como ensinamento, leve pra vida mesmo, tá? Isso é muito importante e a gente fica feliz de poder te ajudar. E o seguinte, né, galera? A gente tá chegando aqui próximo. Infelizmente. Nossa, voou o tempo. Voou muito carboidrato, né, cara? Vai demais, né? Vai demais. Muito rápido mesmo. Fica aqui, né, publicamente, o meu agradecimento à Fê por ter participado hoje aqui da jornada pela primeira vez. E Fê, seguinte, ó, pode falar o que você quiser, fica à vontade, a casa é sua.
e te agradeço mais uma vez por você estar aqui com a gente. Bom, professor Moacir, queria mais uma vez agradecer, né, o seu convite. Realmente é muito importante a gente conseguir esticar esse conhecimento aí para todo mundo, né? Eu levanto muito essa bandeira, né, do equilíbrio, que a nossa vida, ela vai muito além ali de só trabalhar, só fazer dieta, né? A alimentação é muito importante, é importante a gente ter uma boa relação com a comida, para a gente ser saudável por dentro e por fora, né? Eu falo isso porque eu vejo no meu dia a dia do consultório ali um relacionamento muito deturpado, né, com a comida e principalmente com os carboidratos, por isso que eu quis trazer esse tema para deixar esse recado final de que os carboidratos, eles não são os vilões, né? Muito pelo contrário. Aplicados de forma equilibrada, a gente consegue ser saudável comendo de tudo, comendo o que a gente gosta, tendo a nossa vida social aí ativa. Deixo o meu muito obrigado para vocês que estão aqui, pararam no sábado também para ouvir a gente falar um pouquinho de saúde. O meu arroba está aqui no meu nome, então me sigam lá, também estou à disposição para tirar mais alguma dúvida que pode ter ficado. E, professor, pode contar comigo, sempre que tiver alguma coisa, pode me chamar que eu venho. Com certeza eu vou te chamar, com certeza, absoluta. Fê, a Janete aqui colocando aqui, né, obrigado, doutora, Eu que agradecendo agradeço. aí você. Pessoal, segue a Fer, né, deixa eu ver aqui, @nutrifer.araújo. Fê, então, muito obrigado mesmo de coração, no mais, te dou um beijo no coração, obrigado mesmo, tá, valeu a dica de coração. Obrigada, E eu que agradeço. espero que você possa participar em outras oportunidades. Estarei. Tá bom?